Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui retornando ao nosso curso de Cálculo 1, né? Estamos na parte 2, derivadas, e agora já vimos um pedaço significativo de derivadas, ainda faltam outros. Essa parte 2 terão 6 capítulos, e nós estamos no capítulo 4. O capítulo 4 eu acabei dividindo em duas apostilas, capítulo 4A, capítulo 4B. Ele tem uma parte teórica e tem uma parte de aplicação, tá? Mas ele é mais teórico até do que aplicado. Então, olha só, existem termos que são utilizados, são nomenclaturas, esses termos são rótulos de conceitos, tá? E aí, por exemplo, você fala em justiça, justiça é isso, é isso, isso. Então, o termo justiça é o rótulo do conceito de justiça. Então, a gente costuma falar se a função é derivável, se é contínua, etc. A continuidade já foi dada. Tá? Apesar de não ter tido uma cobrança em específico lá, só uma apresentação, essa apresentação que foi feita no capítulo de continuidade, na parte 1, limites, ela é suficiente para a gente avançar agora. Então, olha só, vimos no capítulo 1 de derivadas a regra geral de derivação, o limite f de x mais Δx menos f de x sobre Δx, quando Δx tende a zero. E que a derivada nada mais é que a tangente θ, que é o coeficiente angular de θ. Agora iremos detalhar mais os aspectos das derivadas relativas às questões geométricas. Então, a gente está entrando aqui, preparando o cenário, pelo menos dando uma explicação sobre alguns teoremas que existem, que vão permitir depois a gente fazer o estudo geral de funções, que é feito no próximo capítulo. Tá? Que é um capítulo que tem bastante páginas, tem uns 20, vão fazer uns 20 gráficos, etc., mas 20 eu acho que é suficiente. O ideal é que fizesse 50, mas 50 eu acho muito. Eu acho que 20 vocês vão ficar craques. E no final do próximo capítulo tem uma espécie de teste, que eu passo uns exercícios fáceis, vocês vão ter até uma referência muito boa, se fizerem porque aprenderam. Se não fizerem, tem que refazer algumas coisas. Então, vamos lá. Quando aprendemos a verificar se uma função era ou não contínua em um específico ponto, por exemplo, o ponto x0, você tinha que provar que existiam os dois limites laterais, eles eram iguais e ainda não eram iguais a fx0, que era a aplicação do ponto que você está estudando na função. Né? A gente chamava, às vezes, de f de b, aqui, o limite unilateral pela direita, aqui pela esquerda. Então, os dois têm que ser iguais, então existe o limite, e o limite é igual a fx0, é outra forma de escrever só. Agora, nós temos duas situações. A primeira situação é como se fosse um teorema, e eu vou apresentar ele aqui de uma forma bastante, vou até, entre aspas, demonstrá-lo. Se uma função f é derivável, ou seja, se uma função admite a derivada num determinado ponto, tá? A derivada a gente já sabe, aquela regra geral de derivação, que depois a gente passou para a tabela de derivadas, etc. Se uma função é derivável em ponto x0, então ela é contínua nesse ponto. Se você consegue derivar a função num ponto, naquele ponto ela é contínua. Isso nós vamos provar, isso é uma prova. Ou seja, qualquer que seja a função derivável, em ponto x0, ela vai ser contínua no x0. E o item B é mais fácil. Se uma função é contínua em x0, então você prova que a função é contínua em x0 daquele jeito que você aprendeu no capítulo de continuidade. Isso não garante que ela seja derivável em x0. Recíproca não é verdadeira. Aqui é muito fácil, porque basta você apresentar uma função contínua em x0 que não seja derivável. Se você fizer isso, o item B está provado. Você faz a prova por contra-exemplo. E aqui não, aqui você não adianta apresentar um exemplo positivo. Essa aqui é derivável, então ela é contínua. Não, tem que provar em abstrato. Então, olha só, vamos começar pela demonstração do ponto A. Se pororó, pororó, então ela é contínua nesse ponto. O se é a premissa, que a função é derivável no ponto x0. Então, nós vamos admitir isso. E, através de um algebrismo, de uma série de argumentações, nós vamos sair daqui através de operações válidas em matemática, que eu costumo chamar de OLVs, operações logicamente válidas, nós vamos concluir que, se é derivável, terá que necessariamente ser contínua. Então, olha só, se a função é derivável, significa que a regra geral de derivação é a derivada. Isso nós já sabemos, que é um antecedente da subjunção, como eu falei. Subjunção é o sim, então, em matemática o pessoal tem hábito de chamar de implicação. Eu prefiro subjunção.
Daí inferir, se esse limite da f' de x, se esse limite existe, é porque existem os limites unilaterais, porque nós estudamos os limites unilaterais, apesar de, naquele momento que nós vimos a regra de geral derivação, não termos falado em limites unilaterais, óbvio que o que nós vimos na parte 1 de limite vale, inclusive, para tudo que é limite. A derivada é limite, a integral é limite, então vai valer. Tá? Então, os limites unilaterais são iguais. O algebrismo a seguir poderia ser realizado com qualquer dos dois limites. Se eu fizer com esse, vai dar certo. Se eu fizer com esse, vai dar certo. Eu não vou, por como eu não vai ter grandes problemas, eu vou fazer sem como se não fosse o lateral. Mas se você botar mais e menos, vai funcionar. Então, olha só. Nós temos isso aqui. Isso aqui é a premissa, né? Um antecedente da subjunção. Eu estou dizendo que isso aqui é igual à derivada. Naturalmente, que o limite do quociente é o quociente dos limites. Foi o que eu fiz aqui. O quociente dos limites é o limite dos o limite do quociente é o quociente dos limites. Depois eu pego essa parte aqui, deixo isolado do lado esquerdo e multiplico em ambos os lados. Operação A6, multipliquei por limite Δx com Δx tende a zero em ambos os lados. Vocês é como se jogassem para lá, como vocês fazem desde a época do colégio. Tá? E aí reescrevi essa igualdade, ou essa equação, ou esse enunciado, são várias formas de falar desse jeito. E aí passei a ver o seguinte, ó, aqui é o limite de Δx, quando Δx tende a zero, vai dar zero, zero vezes alguma coisa é zero. Então, eu sei que esse lado aqui, ó, que é o lado esquerdo, ele tem que dar zero. Tá? E aí, o que eu faço? Limite da diferença é a diferença dos limites. Na verdade, aqui o ideal, né? Deixa eu pegar aqui o pencil. Isso aqui, o certo. Opa! Deixa eu pegar aqui. Isso aqui, o ideal é que nós tivéssemos, porque aqui estava com traço de fração. Aqui não está. Então, na verdade, ter daqui, ó, o certo é ter aqui essa chavinha, porque senão pode causar dubiedade. Olha aqui. Opa, que beleza, hein? Olha aqui. Isso é o mais correto da situação. Tá ok? Aí sim, aqui, né, agora que eu já dei um jeito, limite da diferença é a diferença dos limites. Tá? Eu vou até salvar. Deixa eu ver se eu salvo isso aqui. File, save. Pronto. Porque aí fica, pelo menos, no vídeo, fica esclarecido e vocês consertam a apostila em casa. Tem pessoas que não colocam, mas é preferível, senão fica parecendo que um limite é menos fx0. Não, e é o limite disso. Então, aqui ficou claro, e aí eu passo o limite da diferença de limites e acabo escrevendo assim. Ó, limite f de x0 mais Δx com Δx tendendo a zero vai ser igual a esse limite. Esse limite aqui, ó, esse pedaço, não contém Δx no argumento. Olha aqui. Ó. Então, isso aqui, quem está variando aqui no limite é o Δx. Então, isso aqui está funcionando como uma constante. Tá? Então, trata-se o limite da constante, que é a própria constante. Então, o limite disso aqui é o próprio fx0. Tá? Então, se eu fizer aqui, ou seja, se eu jogar, cadê o Δx aqui, ó, não vai adulterar isso. Esse limite, é o que eu estou escrevendo, esse limite é igual a fx0. Tá? E aí depois eu pego 2 e 3, já poderia ter feito isso direto, significa que esse limite aqui é igual ao fx0. Tá? Mas você veja o seguinte, o Δx, a gente não botou que é pela direita ou pela esquerda. Mas se eu botar pela direita, significa que ele não é mais zero e é uma coisinha positiva, tipo aquele delta. Lembra aquele deltazinho minúsculo que a gente usava? Pois é, aí isso aqui se transforma praticamente no... Deixa eu botar aqui, opa, aqui, ó. Isso, se eu boto Δx tendendo a zero pela direita, é a mesma coisa que eu fazer x0 pela direita, x tende a x0 pela direita. E se eu fizer Δx tendendo a zero pela esquerda, na verdade, do x0 está sendo subtraído uma quantidade, que é a mesma coisa que escrever x tende a x0 pela esquerda. Só que lá, quando eu passava daqui para cá, lá no capítulo 6 de limites, né, daquela parte 1 de limites, eu botava
o que tendia a zero era um delta minúsculo, e aqui é um delta maiúsculo. Eu falava que delta é diferente de zero e delta é maior que zero. Aí você somava o delta ou subtraía o delta. Tá? Aqui, na verdade, funciona, é o equivalente. Porque se eu pego isso aqui e faço pela direita, eu estou subtraindo, aumentando o valor para x0. E se eu faço ΔX pela esquerda, o valor negativo, eu estou subtraindo um quantum daqui, que é a mesma coisa que escrever isso aqui. Ou seja, eu parti da regra geral de derivação, com premissa, e vou chegar à seguinte situação. O limite de f de x, quando x tende a x0 pela direita, é igual ao limite de f de x, quando x tende a x0 pela esquerda, e os dois são iguais a f de x0, que é a exigência de continuidade que nós vimos lá atrás no capítulo tal e também revimos aqui, ó, no início desse capítulo. Então, com isso, o item A fica provável. Daí segue uma função f é derivável. Se uma função f é derivável no ponto x0, necessariamente, como eu consigo fazer essas transformações, eu posso afirmar que ela é contínua nesse mesmo ponto. O item B, eu preciso fazer o contra-exemplo. Então, se eu apresentar um exemplo, eu não posso mais garantir. Porque se é derivável, é contínua, mas se é contínua, não é derivável. Então, eu peguei uma função aqui, ó, dada através de duas sentenças. A primeira é 5 menos 2x se x menor que 3, e a segunda é 4x menos 13, se x maior é igual a 3. Se eu quero testar a continuidade em x igual a 3. Se eu fizer os dois limites unilaterais, o da direita eu pego 4x menos 13, e o da esquerda eu pego 5 menos 2x. E para o ponto, que é o f de 3, eu pego essa aqui, porque se x é igual a 3, eu aplico essa regra. E nos três, eu consigo o resultado menos 1. Portanto, eu cumpri aquelas cláusulas da continuidade em um ponto. Tá ok? Agora, a gente tem que ver se a função que é contínua no ponto, esse fato garante que ela é derivável. Não garante. Nós vamos dar um exemplo contrário aqui, mostrando que não garante. Aqui nós temos que lembrar uma coisa que já foi ensinada, que é ler as funções de forma diferente. O que f faz com o seu argumento? Extrai o seno. O que f faz com o seu argumento? Extrai a raiz quadrada. Aqui, o que vai nos interessar são essas leis de correspondência aqui, que é dada através de várias sentenças. O que f faz com o argumento nesse caso? Multiplica por menos 2 e adiciona 5. O que f faz com o seu argumento? Multiplica por 4 e subtrai 13. Repetindo esse aqui, multiplica por menos 2 e adiciona 5. É apenas a ordem que muda um pouco, fica mais fácil. Ou então pega 5 e subtrai 2 vezes o argumento. Pode ser também, mas falando é melhor. Por quê? Porque esses limites aqui são aqueles limites de verificação do ponto. Para ver se tem derivada, lembre-se que nós fizemos agora duas derivadas laterais aqui. Lembra as derivadas, regras de derivação que nós começamos geral, depois partimos para a direita e para a esquerda? Nós vamos ter que fazer isso com essa representação aqui. Ó. A regra geral é f de x0, x0 é 3, mais ΔX menos f de x0 sobre ΔX, pela direita e pela esquerda. O que é a função f? No caso da direita, que é esse caso de baixo aqui, ó, é 4x menos 13, faz. F pega o argumento, multiplica por 4 e subtrai 13. É isso que é feito. E f de 3 é menos 1. Então, esse colchete aqui representa esse f de 3 mais ΔX. E o menos f de 3 está representado por menos 1, que foi o que nós calculamos agora há pouco. F de 3 igual a menos 1. E aí eu faço isso aqui e faço as operações até que eu levante a indeterminação e ache 4. Né? Ou seja, estava dando 0 sobre 0, né? Se eu jogasse direto, aí eu faço a distributividade, faço simplificações, etc., acho 4. Quando eu fizer pela esquerda, eu vou utilizar x é menor que 3, pela esquerda. Eu vou fazer 5 menos 2 vezes o argumento. Tá? Então, é isso aqui. Ó. Tá? Então, eu vou pegar limite de 3, aqui é pela esquerda, né? Eu estou pegando 5 menos 2 vezes o argumento. Tá? Aqui, ó, na verdade, faltou um detalhezinho. Ó. Olha eu corrigindo novamente, aqui no Home Tab, o Pencil. Está faltando esse colchetinho aqui. Olha aqui, quem te esquece, olha aqui. Está faltando fechar o colchete, porque esse menos 1 é derivado do F3. Tá? Vamos salvar novamente para ficar bom esse troço. Tá? Então, vamos lá.
Então, quando eu faço esse limite, faço distributividade, dá -2. Significa que a regra geral da derivação, que é um limite, feito pela direita e pela esquerda, não bate. Portanto, não existe o limite. Se não existe o limite, não existe a derivada. Tá? No caso, tal limite é a derivada. Dado que os limites laterais não são iguais, não tem a derivada. E como é que na verdade, é esse gráfico aqui, ó, dessa função dada através de várias sentenças? Ela é o seguinte, ela, na verdade, ó, é assim. Então, tá vendo? É uma função assim. É, se você quisesse fazer, por exemplo, uma reta tangente aqui, na verdade, você conseguiria fazer várias. Não existe unicidade, não existiria unicidade. Você não conseguiria fazer a derivada no ponto -1. Tá legal? Ou seja, no ponto 3 -1, né? Para x igual a 3. Então, apesar de haver a continuidade, nesse ponto aqui, a função não é derivada. Tá ok? Então, é isso que se quer falar. Então, toda essa parafernália foi para falar toda função derivável num determinado ponto é contínua no ponto. Mas a continuidade não garante que a função seja derivável. Com isso, você teria que, eventualmente, fazer as derivadas laterais, vamos chamar assim. Tá? Mas, repare, eu já chamei a atenção, e nós vamos enfatizar, que os grandes problemas são no tal dos pontos críticos. E, naturalmente, esse 3 aqui, onde é que a função muda de lei de correspondência, ele é sempre um ponto crítico. Tá? Então, se eu perguntasse, não vou perguntar isso não, porque daria muito trabalho. Se nessa função existe algum ponto onde a função não é derivável, você teria que me indicar o ponto 3. Tá? Isso é difícil, não é todo mundo, mas onde você investigaria? Em toda a função que tem infinitos pontos? Não, nos chamados pontos críticos. Tá? Que no caso aqui é o -3, é o 3, desculpe, né? É no ponto 3 que a função muda de lei de correspondência. Então, você imagina que numa parabolazinha, aqui, né? Pegar essa função mesmo aqui, mesmo que o intervalo fosse de -1 a 4, aqui tem infinitos pontos. -1 não, de 0 a 4. Já tem infinitos pontos. Você não tem como testar em todos. Então, quais o que eu escolho? Os pontos críticos. Você, eventualmente, olharia um extremo, você, eventualmente, vai olhar o ponto onde muda a lei de correspondência e assim por diante. Quando nós fizermos o próximo capítulo, vocês vão pegar o vício de fazer o estudo de funções. Aí vai ficar muito mais claro e vocês vão saber aonde que vocês vão ter que testar, porque vocês vão olhar o quadro geral e vão falar, puxa, se tiver que dar zebra, é por aqui. Tá bom? Se uma função, para fechar esse pedacinho aqui, uma função é derivável ou diferenciável, dá no mesmo falar derivável, diferenciável. Em todo o intervalo I, se é derivável em todo x pertencente a I. Se esse intervalo, onde ela é totalmente diferenciável, foi igual, se tiver contido domínio, é só no pedacinho. Se o I é igual ao domínio, então a função é diferenciável, no sentido, ela é sempre diferenciável, porque ela é em todo o seu domínio. Tá? E lembrando que o domínio de uma função não necessariamente é o campo de existência da lei de correspondência, que é ou domínio máximo, que é, geralmente, uma confusão que alguns professores, infelizmente, fazem. Então, vocês vão ver, por exemplo, que existe um domínio, vai ser um dos exercícios finais lá do outro capítulo, que existe um intervalo para o seno, um intervalo I, que você que vai forçar a ser igual ao domínio, e naquele pedaço ela vai ser diferenciável, ela vai ser, como é que a gente chama? Ela vai ser reversível. Então, é isso que você tem que aprender. Você tem que, depois que você fizer o tal dos 20 exercícios, vão dar um trabalhinho mesmo, você vai ficar craque. No próximo vídeo, nós vamos ver aqui equações da reta tangente normal. Mas, para não ficar grande esse vídeo, a gente dá uma paradinha por aqui. Tá bom, pessoal? Então, eu vou encerrar aqui. Opa, desculpe.